Ai, não tá para ele Não gravando. começou ainda. Ansiedade da manhã, né? Ai, gente. Deixa eu ver se tá na rede certa. Tá na rede certa. Nossa, que demora. Ah, agora foi. Bom, pessoal, bom dia. Nessa atividade síncrona de hoje, a gente vai ter dois momentos, né? No primeiro, eu vou apresentar um balanço, né, do módulo 1 do módulo 2, e aí, logo em seguida, o professor Fernando vai apresentar o que espera vocês para os módulos 3 e 4, certo? O módulo 1, vocês tiveram que fazer dois textos, um texto narrativo e um texto argumentativo, né, a respeito dos conceitos básicos de didática. Gostei muito das produções de vocês, né, dei feedback para todo mundo. Os textos argumentativos, todos vocês, na verdade, nos dois textos, né, todos vocês conseguiram atender 100% do que eu esperava, né? Então, o texto argumentativo, vocês trouxeram os conceitos de didática, trouxeram exemplos, né, das experiências que vocês tiveram enquanto alunos, então ficou bem adequado, tá? Todos os textos. No caso dos textos narrativos, eu fiquei bastante emocionado, eu até conversei com o professor Fernando sobre isso. Muitos de vocês trouxeram, assim, boas memórias, né, que eu acho interessante isso. É claro que a gente tem bastante experiências negativas ao longo da nossa escolarização, só que eu acho que a gente precisa tentar enfatizar mais as experiências positivas, né? Porque de fato o que vai acontecer quando a gente se torna professor é tentar aplicar nas nossas aulas aquelas experiências que a gente julgou positivas, e aí a gente evita as negativas, mas a gente evita numa proporção tão grande que a gente até esquece delas, né? Então, eu acho que isso foi muito bacana, porque todos vocês trouxeram as experiências positivas. Mesmo que um ou outro fizesse referência a uma experiência negativa, eu percebi que vocês priorizaram as experiências positivas. Achei bem interessante que eu consegui conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né? Porque vocês mostraram lá atividades de discussão, atividade prática. Tem alguns alunos aí que tiveram escolarização em cidades muito pequenas, e aí, quando a gente estuda escola de cidade pequena, a gente parece que tem mais oportunidades, né? É interessante isso. Quanto maior é a cidade, parece que o número de atividades é menor, sabe? Eu percebi isso. Então, quem vem em cidade muito pequena trouxe várias experiências interessantes a respeito de excursões, atividade na cidade e tudo mais, porque a escola acaba sendo uma instituição importante para mobilizar, né, a, a cidade. Então, é muito comum que a escola da cidade crie eventos, né, sociais que movimentam a cidade inteira. Numa cidade maior, isso já é um pouco menos frequente. Acaba ficando muito focal, né? Então, às vezes, uma escola no bairro X atende lá, cria algumas situações que vão se voltar para aquele bairro, né? Então, acaba sendo talvez menos impactante do que a escola na cidade pequena. Então, isso foi uma coisa muito bacana. Em relação ao módulo 2, que aí foi discutida a questão do ensino-aprendizagem e da relação professor-aluno, vocês tinham duas atividades. Uma, o Minuto Lumière, né, que o prazo já se encerrou, mas todo mundo que está frequentando a disciplina postou, certo? Então, assim, alguns não tinham mandado para o WhatsApp, fez uma confusão, mas todo mundo que está frequentando a disciplina, quer dizer, todo mundo que postou as atividades do módulo 1 também postou o Minuto Lumière. Muito bacana também a diversidade, né, do olhar de vocês, que o Minuto Lumière, na verdade, é um recorte dentro da realidade. É um recorte muito pequenininho, porque vocês têm que sintetizar em um minuto uma perspectiva sobre o ensino-aprendizagem, ou sobre a relação professor-aluno, ou sobre as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu percebi no vídeo de vocês? A maior parte de vocês trouxe alguma situação na qual há uma interação entre dois sujeitos. E essa interação, ela envolve algum tipo de conteúdo de ensino. Alguns de vocês trouxeram, na verdade, a maioria de vocês trouxe uma questão mais pragmática desse processo, que envolve, assim, um adulto ou uma criança, e aí algum livro, algum material teórico. Mas alguns de vocês trouxeram uma dimensão mais pragmática disso. Então, por exemplo, teve um vídeo que era uma criança e um adulto numa horta, e aí o adulto ensinando como cultivar aquela horta, né? Então, que eu achei bem legal. E alguns trouxeram, teve um Minuto Lumière que a pessoa trabalhou um mapa conceitual a partir do, escreveu, né, um monte de conceitos bem na perspectiva freiriana, né, da didática, e aí foi apresentando, foi legal esse,
E aí teve um ou outro também que me chamou muita atenção, que a pessoa filmou trabalhadores, mostrando o fazer, a importância do fazer para o aprender, né? Que é uma outra perspectiva da didática, né? O aprender fazendo. É, Então, assim, eu fiquei bem satisfeito com os resultados. Aliás, o Minuto Lumière sempre me deixa muito satisfeito. A questão do texto narrativo foi a primeira vez, né? Que a gente fez essa proposição. Achei bacana, tanto é que eu trouxe a ideia do texto narrativo para outras disciplinas minhas, porque eu achei que foi muito funcional, né? E nós, enquanto professores, a gente trabalha muita dimensão narrativa nas nossas aulas. A gente trabalha conceitos, né, conteúdos conceituais, mas muitas vezes a gente conta histórias, experiências, né? Esse bate-papo que a gente teve aqui antes da aula começar é uma história, nós estamos contando uma história. Então, essa perspectiva, essa dimensão do discurso, ela é muito importante também para a gente que é professor. Então, a gente trabalha muito a questão do discurso argumentativo, que também é importante, só que para o professor, saber contar as histórias é importante também, né? E a última atividade, que o prazo é até amanhã, somente 3 alunos postaram até o momento, que é vocês criarem, né, uma apresentação de slides com imagens que ilustrem a relação professor-aluno, né? E as imagens vocês que tinham que produzir. Alguns alunos perguntaram se pode usar imagens que eles já têm de experiências anteriores, não tem problema, tá? Vocês não precisam tirar fotos especificamente para atividade. De repente, você tem lá algumas imagens de excursão, alguma outra atividade que ilustra, vocês podem usar as imagens que vocês já têm no banco, nos bancos, né, de arquivos de vocês. Mas pode também tirar fotos novas, certo? O que não pode fazer é usar imagens da internet, tá? Vocês têm que ter a autoria das imagens, vocês precisam produzir. Pode desenhar à mão, tirar foto, pode usar o Paintbrush para fazer desenho, pode usar as autoformas do PowerPoint, e isso vocês estão livres. O que vocês não podem fazer é copiar e colar a imagem do Google Imagens, por exemplo. Certo? Então, até o momento, a gente tem 75%, né, dos módulos 1 e 2 fechados, né, só falta mesmo a atividade 3, que é o prazo até amanhã, e aí a minha avaliação dessa primeira parte da disciplina é altamente positiva, a maioria de vocês cumpriu prazos, entregaram material de qualidade, então, eu gostaria de parabenizar vocês. E aí a Laura fez um comentário que ela tem dificuldade de escrever a narrativa, Laura. Ah, não, Minuto Lumière. Mas o teu ficou tão bonitinho, Laura. Gostei dos passarinhos lá na árvore. Oh, mas não foi fácil achar esse pássaro, não, hein? Não, e sabe Tive que achar a cidade inteira e acabei. Eu tive que correr a cidade inteira e acabei filmando no quintal de casa. Ai, mas normalmente acontece isso. Eu gostei porque você colocou justamente uma interação de pássaros que eles estavam aprendendo como manusear aquele alimento, né? Uhum. Que eu achei bacana, porque tem essa questão, a gente pensa na aprendizagem, pensando em humanos, mas a gente pode ter esse olhar para a natureza, né? Porque existem, principalmente entre aves, é muito comum essas situações de aprendizagem, né? E gostei que você colocou, você usou acho que sépia, né? Nossa, ficou muito, muito estético, assim. Gostei bastante também do seu. Então, a dificuldade valeu a pena, resumindo. Bom, e aí, vocês querem fazer algum comentário dos módulos 1 e 2? O que vocês acharam? Não, eu achei bem interessante a abordagem do conteúdo ao longo desses 2 módulos. Mas, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à última atividade do módulo 2, se eu tiver, tipo assim, alguma dificuldade em desenhar autoralmente, tipo assim, desenhar literalmente falando, tem algum problema de eu entregar, tipo, com imagem da internet ou não? Tem, porque você tá deixando de ser autora. Se você usa uma imagem que é do outro, porque assim, você não precisa fazer um desenho bonito, entendeu? Você pode fazer bonequinho de pauzinho, se você quiser. Você pode usar objetos para ilustrar, entendeu? Você não precisa desenhar necessariamente. Você pode, por exemplo, pegar a caneta e fazer um personagem, tá? Você pode fazer o que você quiser. Mas usar imagem da internet, você perde justamente a autoria, que é um dos critérios de avaliação. Que é, para mim, na verdade, o mais importante, é que vocês sejam autores, certo? Oh, meu Deus, eu não acredito que eu vou perder ponto por causa disso. Não, você está no prazo ainda, você refaz a atividade, entendeu? Dá para refazer até amanhã.
Não dá sim, Laura. São só 5 imagens. Porque falta só as 5 imagens, sabe? Então, mas você pode fazer uma, tipo uma, você pode criar uma imagem de base e criar uma historinha a partir dela, que é o que o pessoal costuma fazer. Você pode fazer, inclusive, isso utilizando a autoforma do PowerPoint, ou do Apresentações, né, do Google Apresentações. Você não Hum. precisa, entendeu, desenhar na mão. Você pode, sabe? Porque para fazer um boneco de bolinha, você coloca lá um círculo e pode traçar umas linhas, né? Ah, tá. Então eu vou trocar as imagens lá Isso, porque daquele assim, arquivo eu de vi, a tua parte textual ficou super, não precisa, não é obrigatório colocar texto, mas eu gostei do texto. O que eu tá. sugiro é que você troque as imagens que você colocou Uhum, lá, e que ilustra aqueles conceitos que você trouxe, tá? Porque a parte de texto ficou muito boa. aham. Não era preciso colocar texto, mas ficou bacana o jeito que você fez. Eu Só trocar. vou. Então hoje mais tarde eu vou editar aquele arquivo lá e vou te mandar de volta. Perfeito. Yes. Pessoal, mais algum comentário a respeito dos módulos um e 2? Como que foi a experiência? Professor, na verdade, é uma dúvida que eu tenho. Eu sou da turma de 2020, início, então não tive nenhuma aula presencial. E aí eu fiquei na dúvida em relação à sua disciplina. Na primeira aula eu entrei atrasada. Eu não sei se você fez algum comentário sobre isso, mas é, como essa é uma disciplina de didática, sem ser assim esse modelo online, o modelo presencial era algo que a gente como aluno, teria que nos colocar numa situação de apresentação para desenvolvimento da didática enquanto profissional. Então, que justamente essa disciplina de didática, ela é uma disciplina que já é à distância. Independente da pandemia, ela já é nesse formato, entende? É, na didática, esse semestre a gente incluiu nessa situação da apresentação que vocês têm uma atividade final, né, que vocês vão apresentar dia 3 de julho, certo? Mas ela seria nesse formato, mesmo que as aulas estivessem presenciais, ela seria exatamente nesse formato. Certo? Na verdade, da grade da biologia, é a única disciplina obrigatória que é 100% à distância. Ela já era antes, entendeu? Então, vocês não teriam uma situação dessas de presencial em circunstância nenhuma. Talvez eu e o professor Fernando a gente poderia marcar um encontro presencial no início da disciplina para conhecer vocês pessoalmente, e aí o resto da disciplina seria desenvolvido à distância, igual foi feito. Porque quando a gente oferecia ela presencial, inclusive a turma que fez no PSE passou por isso, né? A gente fez uma pré-aula, lembra? Foi que a gente chamou o pessoal, aí os alunos vieram na pré-aula, das 6 às 7, a gente se apresentou, conversou da disciplina, falou dos prazos, né? Talvez a única mudança seria essa, mas não teria essa estrutura do aluno fazer uma apresentação presencial para a gente. Então, ela seria justamente uma disciplina toda desenvolvida à distância. Essa questão da didática, né, essas experiências que você cita, que vocês têm outras disciplinas do curso que isso é desenvolvido, né, principalmente as disciplinas de estágio. Né? O foco aqui na didática é mais para a gente discutir mesmo essa perspectiva mais teórica, né, do ensinar e aprender. E aí, por isso que a gente também propõe uma série de atividades avaliativas que são pouco convencionais, né? Eu acredito que dentro do curso de biologia, vocês têm poucas atividades nas quais vocês têm que usar muita imagem, né? E com peso alto. Então, as avaliações nossas têm muita atividade que vocês precisam usar imagem e a avaliação tem peso alto, que isso não é muito comum. Então, para vocês entenderem que mesmo ao avaliar, vocês podem utilizar diferentes ferramentas. A gente não precisa ficar preso só à resposta dissertativa, a texto dissertativo. Então, tem outras possibilidades. Né? Não sei se era esse o professor Fernando quer fazer algum comentário, se era isso que você queria saber, Kelly. Não era isso, eu entendi agora. É isso aí. Bom, Ana Laura, você quer fazer algum comentário? Bom dia. Bom dia. Eu gostei muito da parte de como você conseguiu desenvolver, passar para a gente o que queria dizer com a didática. Eu acho
que se não tivesse tido isso, seria uma coisa bem mais chata, vamos dizer, de fazer, porque é um conteúdo que você tem que ler, você tem que entender, você tem que ver um vídeo, você tem que conseguir entender o que está querendo passar. Eu acho que foi usado de uma forma muito boa. Eu pessoalmente, consegui entender muito. Eu adorei a forma de como foi as atividades, porque igual o Minuto Lumière, eu nunca tinha visto. Foi uma coisa que eu tive que sentar, pensar, a, a narrativa ilustrativa fez eu ver as fotos de antigamente da minha turma. Nossa, foi muito bom. Eu adorei muito o jeito que foi as atividades. A intenção nossa é essa mesmo, viu, Ana? Que bom que foi bem sucedido, então, porque a ideia é justamente trazer essa. Porque a didática envolve muita coisa, né? A gente tem a discussão teórica, mas a gente também precisa pensar as diferentes formas que os alunos aprendem, né? Então, ao diversificar as atividades, a gente está considerando essas diferentes formas, né? Mas muito obrigado, viu, Ana? Acho que a gente foi bem sucedido. A questão da narrativa, eu fiquei assim. Teve uma aluna, por exemplo, que citou que ela tinha lido Menino do Engenho, que é do José Lins do Rego. Eu li esse livro quando eu era pré-adolescente, porque na época que eu fui escolarizado, né, tinha essa coisa de colocar uns livros muito complexos para a gente ler, tipo, no 8º ano, né? Não era só no ensino médio que você lia esses livros pesados de literatura brasileira, né? Você lia até no ensino fundamental. E eu li toda a trilogia, né, do Menino do Engenho. Aí uma aluna citou isso e eu nem lembrava que eu tinha lido esse livro, porque eu li esse livro nos anos 80. E foi muito impressionante para mim, porque era uma realidade muito longe apesar de eu morar numa cidade pequena no interior de Minas, né, a realidade daquele menino do Engenho era muito distante da minha, que ele estava relacionado àquela questão mesmo da produção de açúcar, que a família dele era né, da Casa Grande, né, e que ainda tinha, não era época de escravatura, mas tinha essa questão, e isso que desinfluencia no que a gente é professor. Então, contar a história é uma forma da gente refletir sobre a nossa experiência, a nossa vivência e como isso interfere no professor que eu sou hoje, né? Muito bom, viu, Ana? Obrigado pelo retorno. Isso que você falou da forma assim que cada aluno aprende, eu aprendo muito, eu sou muito ilustrativa. Igual qualquer matéria eu tenho que sentar, fazer um resumo todo colorido, todo desenhado para mim conseguir entender. Ah, então a Ana Laura vai gostar de fazer os mapas, então, mapas Eu já fiz um mentais. mapa com você em biologia celular que você estava substituindo. Ah, verdade. Gente, é tanto aluno, não é? Eu sou muito assim, então mostrava muito vídeo, essas coisas, então para mim é muito, muito mais importante, eu consigo muito mais aprender assim, do que se você sentar e mandar eu ler um livro. Para mim é a morte, sentar e ler um livro, porque eu não consigo, não sei o que acontece, eu não consigo. Eu tenho que pegar o livro e fazer um mapa mental todo do meu jeito colorido para mim entender. Nossa, eu tenho uma aprendizagem muito parecida com essa. Eu preciso, se pegar os textos que eu... Só que assim, eu gosto muito de ler, tá, Ana? Assim, eu gosto de pegar o livro, gosto de sentir o cheiro do livro, gosto de ler. Só que você pega os meus livros, tanto é que se alguém pedir livro no meu emprestado, eu fico até com vergonha, porque assim, eu tenho 10 marca-textos de cor diferente, cada cor significa alguma coisa para mim. Então tem uma cor que, isso aqui é importante, isso aqui eu posso utilizar na pesquisa, isso aqui pode ter uma referência em aula. Então você pega o meu livro, parece um arco-íris, assim. E aí eu tenho post-it, coloco, sabe, os post-it no livro, para falar, ó, aqui essa parte tem tal informação que é importante. Então, assim, eu preciso muito dessa questão mesmo. E fora esquema que eu faço em caderno. Eu tenho vários cadernos, porque eu preciso escrever, tudo eu preciso escrever, né? Então, eu tenho isso, só que eu gosto muito de pegar o livro mesmo. Tanto é que eu estou tentando adaptar esse esquema que eu faço com o físico para o virtual, né? Então, por exemplo, eu sei que o Acrobat, ele permite a gente marcar texto, colocar, né, comentário, quando você faz a leitura do texto. Mas eu confesso que para mim está sendo um pouco difícil essa transição do físico para o virtual, né? Mas a gente precisa treinar isso aí, porque, por exemplo, eu sou totalmente favorável que as avaliações, os trabalhos, os TCC sejam todos virtuais. O meu vai ser Porque só agora. a partir mesmo voltando presencial, todas as avaliações o pessoal vai fazer de forma digital. Porque eu acho um absurdo a gente ficar acumulando esses papéis, porque sabe o que a gente faz, no final das contas? A gente tem que guardar por 5 anos. Acabou 5 anos, vira tudo lixo. Então, vai para quê? O aluno, eu prefiro talvez guardar esses arquivos, né, num pendrive,
e nunca jogar eles fora, deixar no pendrive, do que ficar acumulando esse papel e aí de cada 5 anos a gente produz esse lixo, né? Então, acho que essa questão do visual é importante. A pandemia, essa situação, ela colaborou muito para essa visão da gente dar um olhar sobre as tecnologias educacionais de uma maneira positiva, assim. Nossa, pelo menos na minha prática, assim, contribuiu muito. E eu acho que muita coisa vai manter, assim, quando a gente estiver no presencial, de utilizar essas ferramentas, igual você falou, as provas, de utilizar elas com os programas aí, com a virtualidade. É importantíssimo. Eu sou a favor também. Bom, eu acho que você pode já iniciar, né? O que espera, né? Qual é o futuro da didática agora? Vamos lá, vamos lá. Vou fazer uma apresentação dos módulos 3 e 4. Tá aparecendo aí? Precisa só colocar em modo de apresentação. Foi. Foi. Então, pessoal, hoje, eu vou dar um panorama sobre os módulos 3 e 4 da disciplina e retomar algumas coisas que a gente precisa relembrar em relação à estrutura da disciplina. Então, lembrando que nós vamos ter uma atividade final, né, no dia 3 do SEST, com a apresentação individual dos alunos sobre experiência prática, que ilustra alguns dos tópicos discutidos na disciplina. Então, isso é importante, a gente retomar isso. E aí, pessoal, em relação a todo esse processo, especialmente agora nos módulos 3 e 4, a importância, assim, dos alunos, né, às vezes tirar suas dúvidas, que pode ser via Google Meet, via e-mail, via WhatsApp. Então, havendo dúvidas em relação às atividades que estão propostas nos módulos 3 e 4, né, entrar em contato comigo, né? Que aí o módulo 3 e 4 eu sou responsável, e aí eu sou aberto aí às orientações que se fizerem necessárias com cada um aí da turma. Eu vou falar um pouquinho sobre o módulo 3. Então, no módulo 3, nós vamos dar um olhar especial às metodologias ativas de ensino. As metodologias ativas de ensino, elas estão relacionadas à perspectiva de que o aluno, ele é o centro do ensino-aprendizagem. Esse aluno, ele deve desenvolver aí uma autonomia, ele tem um papel na reflexão e na problematização da realidade, e é aquele indivíduo que é capaz de trabalhar em equipe. E o professor, dentro desse processo, ele é um professor mediador, facilitador dessa aprendizagem. Então, do módulo 3, nós vamos dar um olhar sobre essas metodologias ativas através de textos, de um texto de Mohan, que é um autor especialista nessa área, e aí a gente vai ver ali os conceitos relacionados a metodologias ativas e exemplos dessas metodologias que possam ser utilizadas aí no ensino de biologia, né? Então, o módulo 3, ele vai do dia 24 do 5 até dia 13 do 6, havendo alguma necessidade, enfim, de entregas posterior a essa data, aí tem que conversar, a gente precisa entrar em diálogo, né, para a gente ver essas entregas, mas a priori a gente tem essas datas bem delimitadas, tá? Então lá, o módulo 3 ele já está postado, tá? Então nós vamos ter aí um texto sobre metodologias ativas, e aí vocês vão ter como atividade a construção de mapas mentais, seguido aí de pesquisa na internet, consulta de artigos que mostrem exemplos de metodologias ativas lá na educação básica. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de mapas mentais, que eu acho legal mostrar, que eu tenho utilizado muito nas minhas disciplinas, junto aos alunos, tá? Só para mostrar, assim, a configuração de um mapa mental, que eu tenho utilizado aí com os alunos em outras atividades. Tá aparecendo? Agora apareceu. Ó, tem uma aluna minha, até eu pedi autorização para o grupo, né, de utilizar esses mapas mentais para mostrar para o pessoal. Eu achei legal na disciplina de microbiologia e de parasitologia, nós estamos desenvolvendo aí
atividades que usem mapas mentais para expressar os conhecimentos. Então, aqui eu dar um exemplo aqui, um exemplo de um mapa mental, onde a aluna ela fala sobre os procariotos, né? E aí ela, se vocês olharem, ela vai utilizar todo um esquema que utiliza ilustração em palavras-chave e textos associados a partir de uma temática central, que é a classificação atual dos procariotos, né? E assim vai. Então, os mapas, eles permitem, assim, primeiro, selecionar informação, segundo, a capacidade de síntese e expressar isso de uma maneira criativa, né, onde você possa mesclar palavras-chave, textos, e possa também mesclar com imagens que possam expressar aquele conhecimento. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar, né, nessa perspectiva. E esses mapas, como eu mostrei esse aqui para vocês, ele pode ser também feito, pessoal, à mão, né? Então, vocês podem utilizar aí esses mapas feitos à mão também, pode utilizar também utilizando os recursos, softwares para construção de mapas mentais, ou então utilizar aí, por exemplo, o Google Apresentações, que também permite, assim, você utilizar as ferramentas para a construção desses mapas mentais, tá? Então, eu vejo, assim, que é uma atividade avaliativa, mas que, ao mesmo tempo, contribui para vocês, porque essas metodologias, vocês podem aplicar em várias situações dentro da universidade, desde uma apresentação, de um trabalho escrito, enfim, dentro daquilo que couber, né? Então, é algo, assim, que vai... Eu quando pensei as atividades, são atividades que vão servir, assim, para a formação de vocês, tá? Que eu percebo que vai ser importante na formação de vocês. Tá, voltou a outra apresentação aí? Voltou. Tá. Agora sim. É que é porque tá certo. E aí, pessoal, é interessante que nesse módulo 3, a partir do contato com as metodologias ativas, vocês vão poder entrar em contato também com artigos científicos. A gente sabe que durante a nossa formação aí nas ciências biológicas, até outros cursos também, é importante a gente entrar em contato com conhecimento científico, né? E aí a gente vai ter muitos trabalhos publicados na literatura mostrando como que essas metodologias ativas elas podem ser utilizadas lá na educação básica, né? Nós estamos aí num curso de formação de professores, então, que exemplos que nós podemos ter de atividades práticas que expressam essas metodologias ativas na educação básica? Para isso, então, vocês vão fazer levantamento de um artigo científico e vai comentar esse artigo. O que vocês acharam interessante sobre esse artigo, né? Então, o módulo 3 tem basicamente essa configuração. Bom, para a gente falar um pouco sobre as metodologias ativas, eu trouxe hoje um exemplo de metodologia ativa para a gente discutir hoje, que é a sala de aula invertida. Eu vou falar sobre ela para a gente pensar sobre ela também, né? Sobre como fosse metodologia ativa, que exemplo que eu posso falar? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a sala de aula invertida. E tem um livro publicado nessa área, é um livro que eu acho que eu recomendo, sabe? Quem puder adquirir, existe ele virtualmente, existe ele também físico, que é a Sala de Aula Invertida, que é do Bergman e Sainz. Essa metodologia, ela foi escrita aí por autores estrangeiros, né? Que vai mostrar suas experiências com esse modelo. E eu vou passar a explicar rapidamente para vocês o que essa é a sala de aula invertida. Então, vocês imaginam, assim, numa situação de sala de aula e a gente dando um olhar sobre o aluno, né? Então, imagina só que eu tenho um aluno que ele tenha dificuldade de acompanhar a fala do professor em sala de aula física. Ou então eu tenho um aluno que precisa sair mais cedo para fazer essas atividades, ou então um aluno que precisa conversar com o professor, mas aí o professor está ocupado naquela hora. Ou então, se a gente pegar exemplos assim dentro das ciências biológicas, que a gente vê muito, né? Por exemplo, o aluno que ele é trabalhador, e aí ele tem o período curto, e aí ele precisa organizar muito bem o seu tempo. Então, a sala de aula invertida, que é essa metodologia, ela vai poder colaborar muito bem nessas situações. De que forma? Então,
o Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, em que ela consiste, né? Então, é um conhecimento básico adquirido fora da sala de aula, né? Então, esse conhecimento básico, ele tem como elemento central o aluno, e o professor participa desse processo porque ele precisa organizar todo o material, todas as atividades, para que o aluno ele tenha autonomia no seu processo de conhecer, né? Então, pode ser uma metodologia que ela pode ser voltada muito para atividades práticas ou resolução de problemas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de atividades que podem ser feitas utilizando a sala de aula invertida. Então, essas atividades que podem ser feitas individuais ou em grupo, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos supor que o professor, ele trabalhou determinado tema e aí precisa montar uma apresentação colaborativa com um grupo, né? Então, no horário fora da sala de aula, né, os alunos podem se reunir, por exemplo, virtualmente e construir uma apresentação colaborativa que reflita aquela situação, problema que foi colocada em sala de aula. E aí, a ideia com essa sala de aula invertida, então, é ter o que o aluno tenha autonomia e responsabilidade de maior envolvimento no seu processo de aprender, né? E aí, por que é chamada de invertida, né? Eu vou mostrar para vocês um esqueminha aqui, para vocês, ó, como que funciona a sala de aula tradicional. A sala de aula tradicional, ela funciona da seguinte maneira, né? Tem a leitura e a explicação do professor com pouco tempo de exercícios, né? Então, essa é uma configuração de uma sala de aula mais clássica. E na sala de aula invertida, a realização de atividades e exercícios em grupo e atendimento pelo professor. Então, inverte a ordem, né? Inverte a ordem, né? O aluno, ele passa a ser centro, então ele passa a estudar fora da sala de aula, e no momento que ele estiver com o professor dentro da sala de aula, ele vai fazer atividades, exercícios e atividades, porque ele já vai ter estudado antes, né? E aí, dentro desse modelo, né, ele pode permitir, né, se for bem conduzido, uma diversidade de opiniões, né? Então as pessoas se colocarem, trabalhem em equipe, uma visão mais geral, né, e aberta sobre os assuntos, que um assunto pode ser trabalhado de tal forma que se interrelaciona com outros tipos de assunto. Se bem conduzido, ele pode estimular a aprendizagem, a criatividade, a reflexão e o diálogo entre os indivíduos, né? Então, essa seria uma proposta, né, que permite, assim, com que os alunos exerçam as suas potencialidades, né, dentro do seu processo de aprender, né? Aqui, se a gente parar para ver, né, dentro da proposta da sala de aula invertida, eu vou ter um modelo, se a gente fazer uma comparação, na sala tradicional, né, o que vai acontecer? A construção do conhecimento vai acontecer dentro da sala de aula, né? Então, aqui a gente tem uma sala de aula, o professor está trabalhando os conhecimentos, né, e o aluno acaba que ele volta quando ele for para casa, né, para estudar, ele acaba aplicando esses conhecimentos só assim. Na sala de aula invertida, se prioriza muito o trabalho em equipe. Então, a construção do conhecimento, ele é em casa e não na sala de aula. Ele é em casa, aí lá na sala de aula, aí depois o professor promove, né, situações de ensino, aprendizagem em equipe dentro da sala de aula. Em vez dele fazer as atividades em grupo fora da sala de aula, ele vai fazer dentro da sala de aula. Então, é um modelo para se pensar, né, em que situação pode se aplicar, como que pode se aplicar. Então, é um exemplo de metodologia ativa, né? Então, se a gente parar para ver, né, essa sala de invertida, a gente pode pensar ela se configurando antes da aula, durante a aula e depois da aula, né? Então, vamos pegar aqui antes da aula, né? Antes da aula, o professor ele vai ter um papel de preparar os conteúdos, compartilhar com os alunos em casa vão acessar esses conteúdos através aí das tecnologias educacionais, e o aluno, então, ele vai, né, entrar em contato com esse material preparado pelo professor e vai fazer as devidas atividades. Durante esse processo de aprendizagem, né, é muito importante, então, que haja esclarecimento de dúvidas e realização de atividades
práticas com todos os alunos. E depois da aula, né, é possível que haja esse processo avaliativo e revisão de conteúdos. E aí a gente pode perguntar, né, quais as possibilidades de habilidades que podem ser desenvolver durante esse processo aí, desenvolvimento da sala de aula invertida, né? Então, recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, recordar, compreender, faz parte aí das habilidades cognitivas. E existem as habilidades socioemocionais, né? Então, como que está a questão da motivação, da autonomia, da perseverança, do autocontrole, da colaboração, da comunicação e da criatividade nesse processo, né? Então, a sala de aula invertida, ela traz esses aspectos a serem refletidos frente às habilidades cognitivas e socioemocionais, tá? Então, quais seriam as vantagens, né, dessa metodologia ativa, né? Pode ajudar muito os alunos que são muito ocupados com suas atividades a organizar o seu processo de aprender de acordo com o seu tempo, né? Pode ajudar muito os alunos que enfrentam dificuldades. Então, vou dar um exemplo disso. Vamos supor que o professor gravou uma aula, né, e enviou para os alunos, né, uma aula. Aí, se o aluno tem uma dificuldade para aprender um determinado assunto, se aquele assunto é expresso no vídeo ali, ele pode voltar o vídeo, rever o que o professor falou. Se ele mesmo assim ele tiver dúvida, ele pode entrar em contato com o professor ou fazer leituras que ajudem ali ele a compreender aquele conhecimento que está sendo tratado, né, dentro de uma matéria, por exemplo, né? A sala de aula invertida, ela pode criar também condições para que os alunos pausem e rebobinem o que o professor trabalhou em vídeo, né? Então, casa com essa ideia, assim, de enfrentar as dificuldades. Possibilita o professor conhecer melhor o aluno. Isso ajuda mesmo. Vou dar um exemplo, assim, nessa situação da pandemia, né, se você pensar, assim, que mesmo nesse processo da distância, assim, a gente tinha contato com os alunos, né? Já tive situações esse semestre, em outros, que o aluno, ele, em algum momento, ele vem falar sobre si, né? E vem relacionar esse si com a matéria, por exemplo, né? Então, tive experiência nesse semestre de um aluno falar que ele achou muito interessante um determinado conhecimento na área de microbiologia e que ele pensa depois da disciplina, depois do curso, talvez fazer uma especialização nessa área ou seguir uma pós-graduação. E aí a gente acaba compreendendo ali, né? Conhecendo um pouco ali dos gostos dos alunos. Às vezes tem alunos que procuram a gente, que pede para mandar alguns tipos de leituras para ele aprofundar sobre o assunto. Então, esse pode ser um aspecto que pode, sim, colaborar dentro desse uso da sala de aula invertida, né? Outra questão também é o aumento da interação aluno-aluno, porque muitas atividades que são feitas fora da sala de aula, elas podem ser interativas, né? Os alunos, eles podem se reunir virtualmente, por exemplo, para fazer as atividades, para expressar, por exemplo, vou dar um exemplo de atividade. Por exemplo, vamos supor que eu peça para a turma construir um mapa mental ou em dupla, por exemplo, né? Então, essa interação ela é perfeitamente possível usando aí plataformas adequadas para que a atividade seja efetiva. E uma metodologia ativa também que pode ser importante na ausência do professor, né? Então, porque o professor vai ter preparado o material, vai ter fornecido esses materiais, e aí o aluno ele vai ter autonomia, né? E então, na ausência do professor. Então, seriam algumas vantagens dessa sala de aula invertida. Aí, por último, pessoal, eu queria deixar uma mensagem, porque eu percebo isso, eu até já conversei isso com o professor Gustavo, sobre essa tendência que nós estamos cada vez mais próximos de trabalhar. Eu imagino que na formação de professores isso vai estar cada vez mais presente. Eu não consigo ver isso de uma outra forma, não sei, Gustavo, se você concorda, que é a questão do ensino híbrido, né? Então, o ensino híbrido, ele está caminhando, eu vejo assim, né, se eu fosse olhar assim, ele está caminhando como
como um caminho a ser trilhado. Eu acho que tanto na educação básica quanto no ensino superior, o ensino híbrido, né, ele aposta em combinar ferramentas, ambientes e organizações para potencializar a aprendizagem. O aluno alterna momentos sozinho, com outros, em grupo e com professores. Existem muitas possibilidades além da tecnologia. E aí, o que eu coloco aqui? Por que significa esse ensino híbrido, né? Então, imagina só, um ensino onde ferramentas digitais, pesquisas de campos, leituras, projetos e debates, eles são configurados, né, dentro desse processo de aprender, né? Então, o aprendizado não é mais só, ou não vai ser mais só dentro da sala de aula física, né? Esse aprendizado, ele pode ser configurado de outras formas aí, especialmente pelo uso das ferramentas educacionais, né? Então, e o aluno sendo cada vez mais protagonista do seu conhecimento e o professor tendo um papel assim de mediador, de mentor desse processo de aprendizagem. E aí, pessoal, eu vou falar sobre o módulo 4. Então, com isso, eu trouxe assim, uma perspectiva de uma metodologia ativa. No módulo 3, vocês vão ter contatos aí com outras metodologias ativas através de texto e através de leituras que vocês vão fazer. E aí, no módulo 4, eu trago situações que a gente pode pensar na sala de aula. Então, eu trago aí, através de vídeo, possibilidades da gente refletir sobre essa questão da dinâmica do professor dentro da sala de aula, né, a importância do professor contextualizando o conhecimento dentro da sala de aula, essa questão assim, de utilizar dinâmicas dentro da sala de aula para chamar a atenção do aluno e, consequentemente, isso colaborar para a aprendizagem, a importância da postura do professor frente a uma pergunta que ele não sabe responder. E aí, como que isso pode, acontecendo isso, e aí, né? Qual poderia ser a postura do professor? A importância da interdisciplinaridade e do feedback dado pelo professor. Então, no módulo 4, a gente vai se pensar sobre esse professor na sala de aula, e a atividade desse módulo é a construção de um texto que reflita todos esses aspectos aqui que vão ser tratados dentro desse módulo, tá? Então, meninos, eu agradeço, assim, né? Espero que o módulo 3 e 4 também seja um módulo de bastante aprendizados, né? Que aquilo que for colocado, vocês possam levar de alguma forma para a vida de vocês, né? Para a vida profissional de vocês. E certamente vocês vão passar aí por várias outras situações de ensino que vão colaborar aí na formação de vocês, tá bom? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, me coloca à disposição. Aí lembrando, o módulo já está aberto, né? O módulo 3, em breve o 4. O pessoal tá quietinho, né? E aí, quais são as expectativas de vocês para os módulos 3 e 4? Pessoal, vocês perceberam que é bem mais aplicado, né? O módulo 1 e 2 a gente discute bem uma perspectiva mais do conceito de didática, que ensina aprendizagem, como que é a relação professor-aluno, e aí os módulos 3 e 4, a ideia é justamente voltar nosso olhar para essa dimensão mais pragmática mesmo, né? Do fazer mesmo didático, né? A questão das metodologias ativas, a questão da organização do espaço físico e tudo mais. E qual é a expectativa de vocês? Eu estou bastante ansiosa para aprender a fazer mapa mental. Eu vejo que essa metodologia ela está muito presente hoje, né, em várias áreas do ensino. E eu gosto também dessa parte de aprender a partir de símbolos, né? Eu acho que ajuda muito. Aquele velho ditado, desenha
porque eu não estou entendendo. Para mim, é bem isso. Às vezes, a forma visual me atrai mais. Só que eu não sei muito bem fazer os mapas mentais. Então, acho que a aula do professor Fernando vai me ajudar bastante nesse sentido. Lá no módulo eu disponibilizei um vídeo, né, explicando como que faz mapa mental, e vou disponibilizar um outro que eu usei recentemente também, lá no grupo do WhatsApp. Então, na hora que vocês entrarem em contato, vocês vão ver que essa maneira de construir, gente, pode ser de várias formas. Vocês podem desconstruir isso à mão, vocês podem utilizar Google Apresentações, vocês podem usar software. Então, essas possibilidades de construção, elas são adaptáveis, né? E vocês vão escolher qual vai ser o melhor para vocês utilizarem aí para postar atividade que está relacionada aí às metodologias ativas. Então, vocês vão estar aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que são metodologias ativas, e segundo, usar os mapas mentais, né? Usar os mapas mentais. Então, vocês têm duas dimensões de aprendizagem. E pelo menos para mim, como professor, eu vejo isso muito positivo, gente. Muito porque eu fico imaginando assim, olha, quando vocês forem fazer estágio, por exemplo, será que lá, de repente, uma adaptação de uma metodologia ativa de aprendizagem pode ser aplicado, né? Não sei. Mas é uma possibilidade. Segundo, é, eu aprendendo sobre os mapas mentais, isso vai me ajudar no meu processo de estudar, no meu processo de utilizar essa metodologia para fazer uma apresentação, utilizar no meu TCC, enfim. Então, isso aí são possibilidades, né? A gente coloca essas possibilidades, aí do aluno levar isso para frente ou não, é uma postura muito pessoal, assim. Mas eu sempre espero que utilize de alguma forma, né, esses conhecimentos, porque tem como utilizar. Não é algo assim, nossa, eu aprendi aqui e não vou usar nunca mais. Né? Não sei se já tiveram uma sensação de passar determinadas situações de ensino, e aí você falar assim, nossa, eu aprendi isso, mas para que eu vou para que eu vou utilizar isso? Eu já passei, gente. Até hoje eu fico pensando, LG, não sei se você já passou por uma situação assim. Eu fico assim, Várias vezes. por que eu tô aprendendo isso, sabe? Por isso que eu acho legal essa perspectiva da gente pensar a avaliação, porque a gente pode pensar numa avaliação em que o aluno pode aprender com a avaliação, que nem o que o Gustavo fez com vocês. Gente, isso daí é algo assim, vocês aprenderam com a avaliação, né? Se parar para ver, vocês tiveram um processo de aprendizagem com a avaliação. E eu espero também que no módulo 3 e 4, em algum nível, vocês aprendam fazendo a avaliação. Então, essa é a ideia. E não só reproduzir, né? Não é Porque a avaliação reproduzir. está muito relacionada à reprodução de conhecimento, né? E, na verdade, a avaliação ela é uma dimensão da aprendizagem também, né? Ela não serve só para balizar o conhecimento, É, que é uma coisa que me incomoda também bastante, é né? uma onda também. Mas é legal isso, porque até para vocês pensarem, quando vocês estiverem na sala de aula, ao avaliar o aluno, será que essa avaliação que eu estou propondo, ela efetivamente vai levar meu aluno a refletir sobre o conhecimento e ele está aprendendo ao responder, por exemplo, uma determinada questão ou realizar uma determinada atividade, ou simplesmente ele vai colocar no papel aquilo que ele memorizou e se ele for, por exemplo, questionado sobre essa informação no futuro, ele não vai conseguir lembrar porque ele guardou na cabeça dele até o momento que ele respondeu a avaliação, né? Então, isso é uma coisa Aquela que coisa, eu vou lá, memorizo, e aquilo, depois daqui, passou aquilo, e aí? Não é? Então, é algo para se pensar, né? Então, é algo para se pensar. Eu acho também assim, o professor Fernando falou que ele vai sugerir artigos científicos para a gente estudar e interpretar. Vocês vão E aí procurar, vocês que vão é, procurar. eu estou pensando aqui que no meio acadêmico se fala muito sobre o plágio. E é algo bastante importante e sério.
E aí, quando você lê um artigo, a sua forma de interpretação, ela não pode estar igual à do autor, por exemplo. E aí, não sei se eu estou viajando, mas aí eu penso que essas formas, né, de aplicar o conhecimento, que aí entra a didática, e essas formas ilustrativas, elas ajudam você a sair daquela forma quadrada, vamos dizer assim, que está no texto, e você expande isso com a sua própria forma de ver aquela informação que está presente no texto. Então, eu acho que isso pode ajudar a gente, às vezes, que tem dificuldade de ler um texto científico e tentar falar de uma forma mais simples, né? Que eu acho que é isso que é o importante, porque num artigo científico está tudo muito de forma técnica Sim. e às vezes você não consegue entender de fato qual que é a mensagem. E aí, se você tem essa percepção, tem essa carta na manga, você consegue passar aquilo de uma forma mais leve. É a interpretação de texto, né, LG? É a interpretação, é a capacidade ali de selecionar informação, é aquela visão até crítica, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu li esse artigo, mas assim, aí eu me questiono, será que isso serviria para todas as realidades, né? No caso, né? Vamos colocar na situação de ensino, a metodologia serviria para todas as realidades. Por exemplo, hoje a gente discutiu aqui a sala de aula invertidas, né? Existe a teoria, uma coisa é a teoria, a outra é a prática. Em que situações essa sala de aula invertida ela poderia ser efetiva? Então, essa é uma pergunta, né? Aí, por isso que é importante a dimensão prática, porque na dimensão prática também você vê, primeiro, o seu público-alvo, a realidade, o ambiente que você está e os recursos que você tem. Então, quando eu vou falar sobre uma metodologia, por exemplo, o quão ela vai ser tangível, né? Ela pode ser utilizada, em que momentos isso pode ser utilizado. Então, é legal refletir sobre isso. E esses artigos que vocês vão fazer levantamento de experiências de ensino são algo tangíveis, são experiências. Eu quero que vocês tragam artigos em que mostre como que determinada metodologia ela foi utilizada em sala de aula, lá na educação básica, ou no ensino médio, ou no ensino de ciências, no ensino de biologia ou no ensino de ciências, né? Como que essa metodologia ela foi tratada lá, né? Então essa é a perspectiva. Ou seja, temos muito trabalho pela frente. Muito trabalho. E aí, pessoal, eu vou me colocar à disposição. Eu vou interagir com vocês lá via o grupo do WhatsApp. Vou mandar material por lá também. E aqueles alunos que tiverem, enfim, quiser trocar uma ideia, quiserem orientação sobre as atividades, é só entrar em contato comigo. É tranquilo, tá bom? Bom, eu acho que a gente encerra então, né? Atividade síncrona, meninos. Eu vou, assim que vier a devolutiva lá para mim, eu disponibilizo no ambiente da disciplina, tá? Essa atividade. Tem essa fala do professor Fernando importante, que a gente discutiu hoje, bacana. E aí, só lembrando que a nossa próxima atividade síncrona vai ocorrer dia 3 de julho, né, às 9 horas da manhã. E nessa atividade síncrona, o professor Fernando vai fazer o encerramento dos módulos 3 e 4, e vocês vão apresentar a atividade final, tá? De forma individual. Certo? Então, é isso, pessoal. Professor, Oi. como é que a gente vai poder desenvolver essa atividade final? Vocês podem gravar um vídeo curto ou vocês podem apresentar para a gente na hora. Tá. Porque vocês vão trazer uma experiência prática de alguns dos temas de didática, né? Então, todos os temas que a gente discutiu, vocês vão ter que trazer essa experiência e apresentar aqui para a gente. Certo? Acho que é 5 minutos, né, que a gente definiu o tempo, não foi, Fernando? Para cada aluno, no máximo. Foi. É uma apresentação curtinha, tá? De 5 minutos cada um. Uhum.
Certo? Mas é Tá, qualquer. então ao longo dos. Por enquanto eu não tenho mais dúvida, não, mas ao longo dos módulos Pode eu mandar. vou Pode mandar. mandando lá no grupo de WhatsApp. Inclusive, para atividade Esse final, às vezes, na hora que vocês vão fazer, vem as dúvidas, né? Porque às vezes a gente entende Sim. quando é proposto, na hora que vai fazer, a gente fica com dúvida. Você pode mandar no WhatsApp lá que a gente responde. E aí, pessoal, vocês acessem ao Moodle, vê se está aparecendo tudo direitinho para vocês e me dê feedback, por favor. Pode dar feedback lá pelo grupo do WhatsApp. Não deixa para fazer na última hora, não. A minha sugestão é organizar mesmo para fazer as atividades com tempo, com calma, sem desespero. Falar, Ana Laura? Tá certo, professor. Tinha abrido sem querer. Então tá, bom fim de semana para todos. Para vocês também, gente. Bom final de semana para vocês.